Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma live em comemoração ao mês de aniversário da nossa Casa Espírita, que completou no dia 4, 56 anos. Essa é a nossa quarta live e temos um novo convidado de bem longe, bem longe. O nome dele é Felipe Mascarenhas, ele é de Porto Alegre, e ele faz parte do Centro Espírita Leon Denis. E eu assisti e pedi ao Renan que o convidasse, e ele de pronto aceitou o convite. Então, que nós possamos juntos, nesta noite, usufruirmos de mais uma live, e na qual o tema será Francisco de Assis, nosso mentor espiritual, nosso patrono, e que com certeza irá emocionar a todos nós. O Felipe, ele é facilitador do grupo de estudos, ele é multiplicador da arte espírita na FERJES, que eu acredito ser, né, Felipe? Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Desenvolve palestras artísticas e seminários litero-musicais, apresenta o projeto Sexta-feira Literária da FERGS. Então, seja bem-vindo, Felipe, entre nós, que essa seja a primeira live, dentre outras, e que, com certeza, teremos enorme prazer em recebê-lo na nossa Casa Espírita, lá na Euclides da Cunha, Sociedade Beneficente Espírita, Rua Euclides da Cunha, 600, Castelânia, para quem quiser também conhecer a nossa casa. E também deixo, nesta noite, os parabéns para os nossos professores, que são muito importantes na vida de cada um de nós, dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim. É uma profissão admirável e muito respeitável. Todos deveriam valorizar muito os professores e respeitá-los, porque são dignos da dedicação, do carinho para com seus alunos, enfim. Parabéns a todos os professores que estão assistindo essa live conosco, e extensivo a todos que não estão assistindo, mas que com certeza assistirão no decorrer da semana, porque fica no nosso Facebook e também vai para o YouTube. Então, seja bem-vindo, Felipe. Estou te apresentando neste momento, e vamos substituir a leitura da noite por um vídeo que o Renan irá colocar, e depois o Renan irá fazer a prece inicial e passaremos a palavra para você, Felipe. Ok? Beleza. Seja bem-vindo entre nós. Gratidão mesmo por essa quarta live comemorando o aniversário da nossa casa. Valeu. Obrigado. Quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da luz tão radiante de Jesus, não existiu mais que amor puro e perfeito. Seriam felizes os espíritas da cruz, e na pobreza foi riqueza Santa Maria, São Damião e toda a igreja do Senhor. Eucaristia, alegria ao dia a dia, ele vivia o Evangelho com fervor. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz,
Serei um exemplo de Francisco de Assis. Entre as flores encontramos harmonia, cantando amores ao Deus da criação. Pássaros, ventos, animais, o sol e a lua, e os arvoredos chamam todos de irmãos. Sorriu aos pobres, seus amigos preferidos, e o Jesus Cristo no semblante dos irmãos. Com os mais sofridos, mais amados, mais queridos, na sua mesa ele repartiu pão. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Depois vieram Ana Clara e Antônio, e muitos outros com entusiasmo e ardor. E tão somente pela fé em Jesus Cristo, eles fizeram a revolução do amor. E este amor foi tão amado por Francisco, que o seu ser se revestiu de luz. E na explosão da graça em felicidade, celebrou sua Páscoa nos estigmatas da cruz. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Então, nesse momento, queridos irmãos, agradeço o convite de estar aqui com vocês para esse momento sublime e convido a todos para elevarem os seus pensamentos, para agradecermos a Deus e a Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre, amado irmão, aqui estamos, Senhor, imensamente gratos pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos para comemorar, por meio dessa live, mais um ano da Sociedade Beneficente Espírita. Que na noite de hoje, através das palavras do nosso irmão Felipe, nós possamos compreender a mensagem de Francisco para que possamos buscar entendê-la da melhor maneira possível, a fim de que coloquemos em prática todos os seus ensinamentos. Agradecidos, portanto, por esta imensa oportunidade, nós iniciamos a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Então, Edilane,
Felipe Mascarenhas, seja bem-vindo. Muito boa noite, Edilane, Renan e a todos que estão nos acompanhando. É uma grande alegria poder estar aqui hoje, ainda que estejamos distantes fisicamente, podemos nos conectar pelas ondas do pensamento, dos sentimentos e compartilhar essas reflexões. Comentava antes de iniciarmos aqui ao vivo do meu profundo vínculo de afeto com a cidade de Petrópolis. Então, sempre que podemos compartilhar reflexões com os amigos e amigas daí, e entrelaçar o nosso pensamento, o nosso sentimento, é sempre motivo de alegria. E pensava que, um pouco antes de entrarmos para a nossa reflexão, como falar de Francisco de Assis, falar dessa figura, dessa grande luz que nos inspira. Pensava comigo, nossa, falar de Francisco de Assis é difícil. E ao mesmo tempo em que pensei isso, como que ouvi também assim, não, falar de Francisco não é difícil. Viver Francisco é que é o grande desafio. Porque nós poderemos muitas vezes ficar emocionados, empolgados com as histórias, com as lições, com os grandes exemplos deixados por Francisco de Assis e por grandes outros espíritos. Na literatura espírita, nós temos tantas histórias emocionantes, inspiradoras, e sim, elas devem mesmo nos inspirar, ser motivadora do nosso movimento de renovação espiritual, e, no entanto, elas devem ser exatamente esse impulso de renovação, de transformação de nós mesmos. De forma que nós não fiquemos apenas na poesia, no sentido de que quando nós vemos Francisco, né, nós sempre pensamos nessa ideia da poesia, da vida que foi a vida, a experiência de Francisco de Assis. E, no entanto, é preciso recordar as grandes lutas, os imensos desafios que Francisco viveu e perceber que, ante todos os desafios, ante todas as lutas vivenciadas na experiência material, Francisco cantava. Francisco via em todas as situações possibilidade de alegrar-se, como a música que nós acabamos de ouvir. Alegrar-se em todas as situações, eis um desafio enorme. Será que nós conseguimos trabalhar o nosso olhar, a nossa percepção de espíritos imortais, a fim de que, em cada circunstância da vida, em cada momento que nós estamos vivenciando, atravessando, conseguir perceber ali possibilidades de vivência espiritualizante, transformadora? Será que nós conseguimos transformar a experiência numa experiência de evangelização das nossas almas, dos nossos sentimentos? Eu pensava em Francisco e pensava nessa grande capacidade de, em todas as situações, glorificar a Deus. De perceber em todos os cantos, em todos os lances da natureza, da vida, da experiência humana, a possibilidade do Espírito manifestar a sua luz interior.
a sua luz, como o sol que irradia e espalha os seus raios no espaço. Pensando no sol, eu gostaria de voltar agora e convidar para que nós pudéssemos voltar ao tempo, a um tempo que não vai muito longe, aos olhos do Espírito. Os apóstolos de Jesus, após a sua partida para o mundo espiritual, após aqueles instantes dolorosos da cruz, prosseguiam nas suas atividades, procuravam dar continuidade aos seus trabalhos, à vivência do Evangelho, mas muitas vezes se reuniam para falar sobre Jesus, para recordar os lances da passagem do Mestre pela Terra. E um desses momentos está de forma belíssima gravada no livro Boa Nova, no penúltimo capítulo, no capítulo Os 500 da Galileia. Quando Humberto de Campos fala que naquele dia, embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. Numa tarde de azul profundo, e aí Humberto de Campos começa a descrever os detalhes da paisagem da Galileia naquela tarde. João, o discípulo amado, havia comentado as promessas do Evangelho. Então, do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que o Cristo assomou no cume, iluminado pelos derradeiros raios do sol. Jesus, então, surge aos apóstolos e a todos aqueles que se reuniam do alto da montanha, confundindo-se com os raios do sol. É interessante como nós vemos frequentemente Jesus identificado com o sol. Também no livro Paulo e Estevão, nós vemos que quando Saulo tem a visão do mestre, ele confunde com o sol, né? Confunde-se com o sol, então ele vê a presença do Cristo aproximando-se, semelhante ao que acontece aqui com os 500 da Galileia. Naquele dia, o Cristo deixaria para aqueles discípulos e para aqueles companheiros e companheiras que ali estavam diretrizes para a vivência do reino de Deus, para a vivência do Evangelho. E fala que aqueles que ali estavam voltariam, muitas vezes, ao palco da terra, a fim de que as luzes do Evangelho pudessem se espalhar a todos os corações. As luzes da renovação espiritual. Uma das grandes lições que nós vamos aprendendo com a doutrina espírita e que Francisco também nos traz muito é observar as leis da natureza. Jesus frequentemente utiliza as metáforas da natureza para falar das lições do espírito imortal. É assim que nós vemos na questão 614 de O Livro dos Espíritos que a lei natural é a lei de Deus. Portanto, vemos em todas as leis da natureza, leis divinas que expressam em essência as profundas relações da alma, da criatura no universo. Na questão 617 de O Livro dos Espíritos, nós vemos todas as leis da natureza são leis divinas.
Então, quando nós dirigimos o nosso olhar para a natureza, especialmente quando os nossos olhos se voltam para o céu, no universo nós vemos planetas de maior ou de menor expressão gravitando em torno de estrelas, de sóis. Sóis de belezas e magnitudes inimagináveis. Muito diferentes, de grandiosidades que variam imensamente. Assim também é conosco. Espíritos há que avançam e se iluminam cada vez mais. E ao iluminar-se, também irradiam as suas luzes para aqueles que seguem à sua volta. Somos como estrelas, como sóis que aos poucos vão desenvolvendo a sua luz, iluminando-se para que também possamos fazer luz ao nosso entorno. Muito comumente, é muito comum nós vemos os relatos, por exemplo, na literatura espírita, os relatos dos espíritos falando que os espíritos mais adiantados na caminhada evolutiva, por vezes, ao se apresentarem, inicialmente apresentam-se como um ponto de luz. E depois eles tomam a forma humana para apresentar-se e conversar. É assim a nossa essência. O espírito, o ser em essência, como nós vemos em O Livro dos Espíritos, é qual um clarão. É uma chama, uma centelha. Essa é a nossa essência. Quanto mais adentramos em nós mesmos e realizamos a transformação espiritual, a evolução do ser, mais a nossa essência vai podendo manifestar-se, a essência que guarda a centelha divina. E na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, nós vemos aquela famosa resposta do Espírito de Paulo, daquele mesmo Paulo, que ao confundir o sol percebe a presença do Cristo, ele diria: gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Gravitação. Nós vamos aos poucos nos iluminando, mas nós gravitamos em torno da unidade divina, a fim de harmonizar o nosso íntimo com os propósitos superiores, sublimes da vida. Assim como Paulo faz essa comparação com a natureza, assim como os planetas do nosso sistema gravitam em torno do astro de quinta grandeza, que é o nosso Sol, essa estrela que nós chamamos de Sol, também nós gravitamos em torno de espíritos que já se adiantaram na senda do progresso. Enquanto vamos na busca de gravitar para a unidade divina. É assim que nós vemos o Cristo como uma estrela luminosa para a qual nós procuramos direcionar a nossa vida. E muitas vezes, o mestre e amigo de todas as horas tem enviado ao mundo, enviado ao planeta, outras estrelas. Aquelas estrelas que já refletem, que já se começam um processo de iluminação interior, e nesse processo refletem a vivência do seu evangelho de amor, de sabedoria. Refletem a vivência das leis divinas, iluminando-se e iluminando o seu entorno, aqueles que caminham conosco. Foi assim que, passados alguns séculos daquela tarde na Galileia, daquela tarde em que João, aquele mesmo discípulo amado, comentava o Evangelho,
aquele mesmo Espírito que ouviu as palavras do Cristo, é convocado numa hora grave da humanidade na Terra. Quando as trevas envolviam o planeta na Idade Média, quando as mensagens do Evangelho encontravam-se profundamente deturpadas, a proposta da vivência do Cristo encontrava-se enclausurada em templos, em vaidades exteriores, em vivências da personalidade, do luxo, da opulência, do poder, da opressão. Jesus convoca uma das suas estrelas e aquele mesmo discípulo amado desponta como um sol surgindo nas trevas da Idade Média. O sol de Assis retornava, renascia no mundo a fim de viver, mais uma vez, a mensagem do Cristo. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, por exemplo, nós vemos muitas vezes a vivência de certos profetas que falam com a sua própria vida. A sua vida em si é uma mensagem, representam em si uma ação simbólica. Jesus, muitas vezes, em várias lições, utiliza a ação simbólica para passar uma mensagem. Como, por exemplo, na famosa passagem da expulsão dos vendilhões do templo. Mas a vida de João Batista, por exemplo, é também em si, desde a escolha das suas vestes, a sua vivência toda, é uma mensagem poderosa de transformação espiritual, do cristão em luta para renovar-se, em luta contra as suas tendências inferiores, contra as suas raízes ainda nos impulsos inferiores, na luta pela transformação. E assim é também a vida de Francisco. Uma vida que é também uma mensagem poderosa. É como, além das suas lições, a sua vida em si é uma mensagem de espiritualização, de transformação constante, da criatura que vai se renovando e se transformando e aos poucos iluminando-se. A vida de Francisco, como um autêntico profeta, no sentido mais evangélico da palavra, é essa ação simbólica também. Ele vive na simplicidade, na doçura, na mansuetude, no desapego, na caridade, na sua plenitude. E vai também nas suas lutas íntimas, nas suas dificuldades de superação, deixando para nós a mensagem de que nós também podemos vivenciar essas experiências. Nós estamos todos em reconstrução, em construção de nós mesmos. A vida de Francisco de Assis é uma profunda lição de espiritualizar a nossa vida e cada experiência, cada circunstância. Francisco canta o amor aos animais, o amor à natureza, o amor aos seres e o amor à pobreza, a simplicidade, a profunda humildade. Francisco é como essa estrela, uma dessas estrelas enviada pelo Cristo para iluminar os nossos caminhos. Nas palavras do Espírito Miramês, naquele belíssimo livro, ele diria que Francisco é a estrela de primeira grandeza, a deslocar-se dos céus do Cristo para o mundo terreno.
Era o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra. Ele vinha reviver o cristianismo primitivo. Francisco, séculos depois da passagem do Cristo, vem reviver o cristianismo primitivo. Tem algumas passagens da vida dele que são, separei aqui para refletirmos, compartilharmos juntos aqui a reflexão, que falam muito, especialmente, a essa nossa jornada de transformação espiritual. Naquele momento em que Francisco vai tomar a decisão de entregar as suas vestes ao seu pai, que era um rico comerciante e que ele precisa ali tomar a decisão de seguir despojado dos vínculos, despojado de todas as facilidades, de todos os confortos que uma vida comum poderia lhe oferecer, nós temos uma profunda lição de desapego, de decisão no processo de transformação espiritual. Nós sempre passaremos por momentos da nossa vida em que precisaremos tomar essas decisões. Nós olhamos para uma vida que até então levamos, de conforto, de acomodação em determinadas formas de viver, em determinados padrões de pensamento, em determinado estilo de vida que nos é muito confortável. E por isso falava lá no início que viver a experiência de Francisco é o grande desafio. Que nós renunciarmos a um conforto para viver a experiência de mover-nos em direção ao próximo, para compreender que o corpo é uma veste, que as vestes devem nos servir e não nós ficarmos aprisionados às roupas, que aquilo que nós recebemos devemos retribuir com gratidão, quando ele vai entregar as vestes ao seu pai, com profundo respeito e amor ao pai, mas sem submeter-se aos caprichos, sem submeter-se a uma vontade que estava relacionada a desejos humanos. Essa é uma grande lição que Jesus traz também no capítulo 12 do livro Boa Nova, Amor e Renúncia, quando ele vai conversando com Simão Pedro e falando sobre os laços de família e falando que acima de todos eles devemos estabelecer a vinculação com a paternidade divina. Lembrando que o foco central da vida é a edificação, a construção do reino de Deus dentro de nós mesmos. E que isso deve ser o grande direcionador da nossa vida. Tudo mais fica subordinado a isso. Até porque, se esse for o foco da nossa vida, todo o resto entre aspas, né? Tudo mais será iluminado por essa vivência interior, por essa vivência espiritualizada, evangelizada. Gente, eu estou vendo aqui os comentários. Se alguém quiser mandar algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade, tá? Aqui no Facebook eu estou acompanhando os comentários. Então, esse grande desafio da transformação do ser. E ele vai encontrar, acho muito simbólico, o processo de Francisco ao chegar na igrejinha de São Damião, em ruínas, e ouvir aquela voz que ele fala: Francisco, vai, reconstrói a minha igreja. Já pararam para pensar nesse
E o quanto é simbólico também as movimentações de Francisco, quando ele ouve essa voz que fala, vai, reconstrói a minha igreja, ele tem o impulso afoito de imaginar que é uma reconstrução exterior, que é uma reconstrução de um templo de pedra. Nós estamos constantemente nesse trabalho de reconstrução. Ali, o Cristo falava com ele, falando da sua mensagem, da sua grande igreja que se encontrava em ruínas. Mas não será uma mensagem a cada um de nós? Não estaremos nós também procurando erguer-nos de ruínas? É interessante, quando Jesus fala com Maria de Magdala, lá no livro Boa Nova, nós vemos esse diálogo. Maria de Magdala, triste pela sua caminhada, pela sua sede de amor, e ela fala, como que eu posso, Senhor, como eu posso me reerguer, como eu posso vivenciar esse amor profundo se eu sou uma pecadora? E aí Jesus fala, né? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. As flores são as esperanças em Deus. Não seremos nós também, na nossa grande trajetória evolutiva pelos séculos, ruínas que precisam de reconstrução, de um trabalho interior? Então Francisco começa a reconstrução com as mãos, reconstruindo aquela igreja pedra por pedra. Mas esse é um trabalho que é também interior, que nós precisamos ir reconstruindo a nós mesmos. E colocando esses tijolinhos, essas pedras que vão erguendo o nosso templo interior, reconstruindo a nossa casa interna, esse mundo interno. Assim, é claro, nós vamos aos poucos trabalhando essa grande casa planetária que nos acolhe. Não estará hoje. A nossa casa planetária também experimentando ruínas, aguardando que nós, os moradores dessa, que é uma casa que nos serve de palco de evolução, nesse ponto evolutivo em que nós estamos, convidando-nos a um trabalho de reconstrução, de transformar a nossa forma de pensar para que vivamos em harmonia com essa casa, com esse lar, com esse templo que nos acolhe. Como é o nosso olhar quando nós olhamos para a natureza? Nós somos e estamos imersos na natureza, como vemos em O Livro dos Espíritos, nós espíritos somos uma das forças da natureza. Qual é o nosso olhar quando olhamos para uma árvore, para uma flor? O que eu vejo quando eu observo um lago, o mar, as montanhas de Petrópolis? Quando vemos aquelas montanhas e as matas, quando vemos os animais, o que é que nós vemos? Francisco via irmãos. Francisco olhava para o sol e via o irmão sol. Olhava para a lua e via a irmã lua. Via o irmão lobo, o irmão pássaro, a irmã água, o irmão vento. E nós, qual tem sido o nosso olhar para essa casa planetária? Somos todos os dias desafiados à vivência profunda da experiência de Francisco. Esse sol de Assis que nos envolve, nos convidando à transformação. Lembrava também daquele instante em que Francisco é chamado para o diálogo, para
para, né, defrontar-se com o Papa, porque a sua atuação incomodava profundamente, a sua ação de humildade, a vivência do Evangelho incomodava, porque tirava do conforto, transformava, renovava hábitos, situações, acomodações nas quais os religiosos haviam mergulhado profundamente. É interessante como desde o princípio da experiência do cristianismo nós vemos isso. No livro 50 anos depois, nós vemos a experiência de outra estrela da espiritualidade, Célia, vivendo a profunda experiência do cristianismo, e nós vemos Célia, já quando ela se recolhe ao mosteiro, nós vemos ali no mosteiro já aquelas experiências que iniciavam de profunda deturpação do evangelho. E séculos depois, quando volta Francisco, nós vamos ver essas experiências já profundamente arraigadas no cristianismo. Então, há uma cena do filme Irmão Sol, Irmã Lua que é muito simbólica desse momento de Francisco, quando ele, na sua simplicidade, na sua humildade, nas suas vestes simples e humildes, ele adentra aquela catedral imensa e luxuosa e vai percebendo as pessoas com trajes, com roupas suntuosas, com fisionomias cerradas, rígidas e inflexíveis, contemplando Francisco de cima da sua soberba, da sua ilusão profunda. E aquele pequenino homem vai adentrando aquela catedral e aquelas pessoas vão olhando para ele. E talvez nós vejamos ali o movimento de nós mesmos, quando a mensagem do Cristo começa aos poucos a adentrar nesse templo interno que nós somos, que é o nosso ser. Nós somos um templo interno, um templo sagrado. E quando a mensagem do Evangelho começa aos poucos a adentrar-se nesse templo, as nossas várias reencarnações, aquelas experiências que nós já tivemos em várias reencarnações, contemplam essa mensagem, esse nosso anseio do agora de ser melhores, de vivenciar a experiência do Cristo, de ser como Francisco, contempla do alto da empáfia, do alto da inflexibilidade, do orgulho, da vaidade. O religioso que eu fui no passado, imerso em experiências dolorosas, contempla, pensando: quem é esse que quer mudar os meus hábitos? Quem é esse que fala de humildade? Quem é esse que quer trazer essa luz quando nós nos acostumamos com as sombras? Inicialmente a luz nos incomoda. E ali Francisco vai adentrando, qual sol que começa a dissipar as nuvens, as sombras e iluminar. E aos poucos a mensagem do Evangelho começa a transformar-nos. Assim é o amor. Assim é a vivência do amor. Aos poucos ele começa a adentrar-se, começa a espalhar os seus raios em nosso ser e nós começamos a experimentar sentimentos diferentes, até então ignorados. Emoções que nós desconhecíamos. E passamos a perceber, aos poucos, nas circunstâncias da vida, oportunidades de servir, oportunidades de vivenciar o Evangelho, vendo em cada olhar a figura do Cristo, vendo nos olhos de um animal
vendo nos olhos de uma outra criatura humana, vendo nas expressões da natureza o reflexo da criação divina. E aos poucos, essa luz adentra-se, nós recordamos do poema de Alta de Souza no Parnaso de Além-Túmulo. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Esse templo interno anda abandonado, mas ele é a mais alta de todas as capelas. Quando voltamos para dentro de nós, na disposição de abrir o coração a essa luz, as respostas mais lúcidas e belas vão surgindo. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Ele vai falando conosco nas circunstâncias, nas criaturas que cruzam a nossa vida. Mas nós estamos cada vez mais necessitados da vivência profunda da experiência de Francisco de Assis. Como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, sobre a experiência daqueles companheiros que abraçaram a proposta de Francisco, que é a mais profunda proposta da vivência do Evangelho, Emmanuel diz que em vez de repousarem à sombra dos claustros, do isolamento total no seu egoísmo, na tranquilidade, na meditação, esses espíritos abnegados conheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. A melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo e do aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Mas, infelizmente, após o retorno do Sol de Assis ao mundo espiritual, as suas lições foram também deturpadas. Aquela vivência do Evangelho simples e serena, algum tempo depois, mais uma vez, mergulharia nas sombras das nossas experiências humanas. E teríamos ainda alguns séculos até que a bondade divina permitisse dar um basta nas sombras que envolviam a terra. Sempre me lembro da música de Tim e Vanessa, Aurora. Uma grande noite abate a terra que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Então, mais uma vez, a bondade do mestre e amigo Jesus convoca aquele discípulo amado ao trabalho. No livro Crônicas de Além-Túmulo, nós vemos Humberto de Campos trazendo a mensagem chamada A Ordem do Mestre, em que ele fala ao Espírito Francisco de Assis, ao Espírito João Evangelista, mesmo Francisco, quando ele diz, João, se os vivos nos traíram, se traficam com o objeto sagrado da vossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome.
Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem com a esperança posta no céu, aos que sofrem com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. E é esse espírito que coordena o trabalho de chegada ao planeta do Consolador Prometido. Nós vemos no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem que diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, aquelas estrelas luminosas, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem do seu comandante, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas ao seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. E aí nós lembramos dessa profunda conexão que liga o espírito de Francisco, desde aquela tarde na Galileia, dos 500 da Galileia, no seu trabalho, na sua vinda em Assis, na sua luz irradiando-se, séculos depois, no trabalho espiritual, de coordenação do mundo espiritual, amparando, auxiliando na falange dos espíritos que trouxeram o Consolador Prometido à Terra. Mas, se essa luz nos conecta, vivenciamos agora tempos muito desafiadores. Os tempos de transição se acentuam cada vez mais. E como ontem, como há tempos atrás, as trevas parecem envolver o planeta. E nós clamamos: volta, Pai Francisco, volta. E nós trazemos aqui a mensagem do Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, na obra psicografada no dia 4 de outubro de 2006. E gostaríamos de caminhar a nossa reflexão para o encerramento com essa mensagem. Diz a benfeitora Joana: Pai Francisco, há muitos anos, poucos anos, naquele dia de outubro de 1226, qual falena de luz, abandonaste a lagarta inerte sobre o solo para voares na direção do zimbório, ao zimbório infinito, aureolado de luz. Havias pedido anteriormente que te despissem o corpo quando a irmã morte se te acercasse e que te colocassem ao pó da irmã terra. Logo, alando-te na direção do amado como um raio de luz que desapareceu no zimbório celeste. Encerrava-se naquele momento o divino canção de reconhecimento a Deus. A tua mensagem simples saiu de Assis para trazer de volta o amor e a humildade de Jesus. No entanto, Pai Francisco,
Os teus legatários transformamos a tua mensagem em vão poder, em ilusão argentária, e embora a ternura com que a cantaste, repetimos-la entusiasmados, porém com o coração em gelo, diferente do teu. Agora, tanto tempo, um pouco tempo depois da tua sinfonia, rogamos que voltes à terra, para novamente balbuciar-nos a oração simples aos ouvidos dos nossos corações empedernidos e dos nossos frágeis sentimentos, de modo a reconquistarmos as forças para seguir-te, a meiga voz, e nos emocionarmos outra vez com o teu amor. O mundo estertora, Pai Francisco. Não se trata mais de luta entre as cidades que se digladiam como nos teus dias. É o conflito entre os corações gerando guerras de extermínio generalizado. Somente tu, Pai Francisco, podes enternecer-nos a ponto de dar-nos as mãos, ovelhas e lobos, que ainda somos, ao contato da tua voz, bebermos juntos no mesmo regato, por onde fluem as águas da misericórdia e do amor inefáveis. Volta, Pai Francisco. Tem misericórdia de nós e conduze-nos à pequenina porciúncula onde deixaste os teus despojos, naquele dia longínquo e próximo de outubro de 1226. Pois que todos necessitamos de ti. Volta, Pai Francisco. Que nós possamos viver profundamente a experiência de Francisco de Assis e sentir essa volta dentro de nós. É o de que nós mais necessitamos nesses tempos. Que a mensagem do Evangelho possa florescer em nós. Que nós possamos reconstruir esse templo interior. Agradeço muito a atenção de todos, parabenizo a Sociedade Beneficente Espírita pelos seus 56 anos. Que essa casa tenha, tanto quanto até aqui, muitas luzes para irradiar, para se espalhar pelo mundo, por Petrópolis, irradiando-se por todos os corações que por aí passarem. Por aqueles que vieram, que passaram, e por aqueles que chegaram, e por aqueles que chegarão. Que Francisco, que Clara, que Jesus, que tantos outros sóis estejam a iluminar a todos dessa casa e a todos nós. Obrigado pela oportunidade dessa noite. Nós é quem agradecemos. Muito obrigado, Felipe. Emocionante. Tenho certeza que todos se emocionaram com a sua palestra, esse encerramento belíssimo e muito profundo, né? Para que façamos uma grande reflexão em nossas vidas, nossos procedimentos, nossas atitudes. Eu sempre digo, temos um banner da prece, da oração de Francisco de Assis na nossa casa, bem grande na parede. E eu sempre digo, se seguíssemos essa prece, essa oração, poderíamos dizer que estamos no caminho, rumo à nossa evolução. Mas segui-la todos os dias, cada frase é um grande significado e um grande ensinamento. Seguir tudo, todos os dias, somos ainda imperfeitos, mas que consigamos, né, seguir os ensinamentos de Francisco de Assis. Certeza. Que espalhou o amor, seguiu
o ensinamento do nosso Mestre Jesus, a lei do amor, em todo o tempo. Então, te agradeço mais uma vez por ter aceito de pronto o convite, com toda a simpatia. Você foi solícito, foi amável, agradável, e queremos sim você presencial na nossa casa, para conhecer a nossa casa, o nosso espaço, pessoas, os frequentadores, e como conversamos anteriormente, os minutos antes da live iniciar, né? Venha para cá e fique uma semana. Se Deus quiser. Visitar a SBE, o Jesus e Renan, né? Onde o Renan frequenta. Eu gostaria que o Renan entrasse agora também para agradecermos o trabalho desse querido amigo. Gratidão, Renan, por todo o apoio, toda a estrutura, todo o auxílio que você vem nos dando nesse mês do aniversário da casa. Tá? Só tenho a agradecer e pedir a Jesus que te ilumine sempre. Que você seja sempre essa pessoa maravilhosa, esse amigo. E parabéns, eu que agradeço a oportunidade de vocês de estar colaborando, de estar trabalhando. Agradeço também os parabéns. A gente estende os parabéns a todos os professores, nossos irmãos de caminhada, né? E é isso. Muito obrigado. Vou sim, vai ser uma alegria conhecer aí também. Tenho grandes amigos aí em Petrópolis, família espiritual aí. Então, temos um enorme prazer vai ser uma alegria. Gratidão a todos os presentes que ficaram até agora conosco assistindo a live do Felipe Mascarenhas, junto do Renan, nos auxiliando, e que estejam presentes na próxima live com Marco Mota, na próxima quinta-feira. Ainda temos mais duas esse mês de outubro para encerrar. A próxima será com Marco Mota e a última será com Marisa Ferro. Sejam bem-vindos. Gratidão, boa noite a todos e que Jesus e Francisco de Assis nos iluminem hoje e sempre. Que assim seja.